Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar início às nossas aulas do discipulado. Fiquem atentos aí, serão 3 aulas ministradas aqui pelo nosso canal e também aquele trabalho presencial que nós já estamos fazendo, tá certo? Deus abençoe. Queridos, queremos começar aqui exatamente do início e é muito importante que você participe abrindo a sua Bíblia enquanto você assiste o vídeo. Porque é muito importante a sua participação aí pessoal, porque esse tipo de assunto ele tem o poder de impactar a sua vida particular. É neste caminho que eu desejo que você se interesse por esse tão belo assunto, tá certo? Amados, nós temos falado com os irmãos sobre a importância do batismo e a importância da fé em Cristo Jesus. Hoje eu quero fundamentar a nossa aula com um tema que é uma pergunta. Você crê? Medite nisso e nós vamos meditar nesse primeiro momento de aula aqui. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo para João, capítulo 3, e o verso de número 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, é na premissa desse texto que nós desejamos caminhar pela aula de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ora, esse texto é uma afirmativa do próprio Cristo, anunciando o poderio da sua obra na terra. Nós sabemos que ele vai começar anunciando e falando da grandeza do amor de Deus, que não se encontram palavras para mensurar a altura deste amor. E esse amor de Deus é sacrificial, a ponto do seu próprio Filho unigênito, ou seja, da mesma substância, encarnar em nome deste amor e se entregar numa cruz. Ora, o grande problema ou a grande questão que envolve este texto é a parte onde está escrito para todo aquele que nele crê. Ora, isso está nos dizendo que o amor de Deus ele é suficiente, ou melhor dizendo, ele é eficiente na vida dos que creem. Ora, o amor de Deus serve para todos, porque Deus amou o mundo, amou a todos, sem exceção. Porém, ele é eficiente na vida dos que creem. Então, entendam, o amor de Deus, ou a eficiência do amor de Deus em nós, é condicional à fé, à crença. Eu tenho dito e repito, o que é crer? Crer é receber por verdade. Então, vamos pensar assim. Antes, vamos caminhar por alguns textos antes que voltemos aqui. Vamos para Romanos, capítulo 3, e o verso de número 23. Romanos, capítulo 3, carta de Paulo, Novo Testamento, capítulo 3 e verso de número 23. Esse texto nos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma versão que diz: e foram destituídos da glória de Deus. Ora, este texto está encerrando toda a humanidade na condição de pecador ou pecadora. Então, esse texto está anunciando a necessidade humana de salvação, porque o pecado é uma realidade em nós. Ainda em Romanos, capítulo 6, e o verso de número 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então entendam, Romanos 3, 23 está nos dizendo: todos pecaram, todos estão encerrados no pecado. E Romanos 6, 23, a parte A, está dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Então entendam, diante desta verdade que está em nós, chamada pecado, existe um resultado chamada morte. Ora, é sobre esta morte que Jesus Cristo está falando em sua vida para nós.
E aí eu preciso que você entenda que existem no mínimo dois tipos de morte. É a morte física ou material e a morte espiritual. Quando Deus fala com o homem lá no Jardim do Éden, dizendo, olha, não toque, não se alimente deste fruto, Deus fala sobre essa verdade chamada morte. Deus fala, porque no dia que você tocar nesse alimento, no dia que você se alimentar deste fruto, você vai experimentar a morte. Nós sabemos que Adão, depois do pecado consumado, ele vai permear por esses dois caminhos, a morte espiritual e a morte física. Nós sabemos que a morte física vai acontecer depois de mais de 900 anos, mas a morte espiritual vai acontecer naquele dia, naquele exato momento da queda, é que ele vai experimentar a morte espiritual. Tanto é que Deus, se achegando no jardim, vai conversar com Adão e vai mostrar para ele que ele já não está no estado original mais, ou no estado de espiritualidade de pé. E agora é necessária para a vida de Adão a morte. E a morte é resultado do pecado. Pois bem, a misericórdia de Deus, ela se estende de geração em geração. O amor de Deus, nós somos o objeto do amor de Deus. E é por isso que Jesus Cristo vem à Terra. Em Adão, nós nos tornamos participantes do pecado e pecado original. E em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós nos tornamos participantes da graça e da salvação, que é o amor de Deus em favor de nós. Você precisa entender que existe diferença entre o pecado original e o pecado cometido. O pecado original é este pecado que nós herdamos de Adão, é este pecado que toda a humanidade está encerrada nele. Perceba que algumas pessoas, quando nós vamos falar sobre o batismo, elas pensam que porque são honestas, pagam suas contas, são bons pais, bons filhos, enfim, exercem moralmente uma boa, tem uma boa estatura diante da sociedade. Essas pessoas julgam não precisar de salvação. Para você que pensa assim, você precisa entender que mesmo que você socialmente, moralmente, esteja bem com a sua vida e com a sociedade, isso não diz ou não implica que você não é um pecador. Pelo contrário, você carece do sangue de Jesus Cristo tanto quanto o estuprador, o assassino, a prostituta e todos esses que nós acreditamos viver à margem da sociedade. Porque o texto de Romanos, capítulo 3 e verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salmista também diz que Deus não achou um justo sequer sobre a face da terra. Mas é necessário que você entenda que existe essas duas vertentes de pecado. O pecado original, que nós herdamos de Adão, e o pecado cometido, que é este pecado particular meu, particular seu, que pode ser que eu e você não cometamos os mesmos pecados. Pode ser que você tenha outras tentações que não sejam as minhas. É muito importante que você entenda que o amor de Deus, ele é suficiente para todo e qualquer ser humano. Não existe ser humano que esteja tão distante a ponto da misericórdia de Deus não poder alcançar a ele. Tá certo? Então, é por isso que nós vamos ler agora a parte B de Romanos, capítulo 6 e verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas, olha que coisa linda, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então perceba que aqui nós encontramos o dom gratuito de Deus. O que é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. Porque agora nós vamos encerrar a aula de hoje. Porque o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se nós voltarmos lá para João, vamos dar uma olhada lá, em João, onde nós lemos,
João capítulo 3, verso 16, amados, é o texto áureo da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para esse texto. Jesus Cristo é a pessoa central da Bíblia. E João capítulo 3, verso 16, fala desta obra maravilhosa dele. Perceba que no verso 16, ele está dizendo que a vida eterna é para os que creem. E eu já disse que o crer é receber uma mensagem por verdade. Ora, o texto no verso 17 do mesmo livro, do mesmo capítulo 3, vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, olha isso, quem nele crê, verso 18, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então percebam, quem não crê nesta mensagem que veio do céu, desta mensagem que é Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que nasceu num tempo oportuno, viveu numa realidade israelita, numa realidade judaica, porém não pecou, não se contaminou e foi morto nas mãos dos judeus. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou por amor de nós, para que nós tenhamos a vida eterna no seu nome. Quem não crê nessa mensagem, o verso 18 diz: este já está julgado. Então, a primeira aula de hoje, a aula que nós encerramos nesse momento, vai ficar debaixo desta pergunta: você crê? Você crê no amor de Deus? Você crê realmente que Jesus Cristo veio à Terra? Você crê realmente que Jesus Cristo se interessou pela sua vida de maneira particular? Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e você é interessante para Jesus Cristo, você é importante para Ele. A mensagem da igreja na Terra permeia por esse caminho. E nós bem sabemos que o amor de Deus é suficiente para todos, porém ele é eficiente somente na vida dos que creem. Eu encerro aqui a nossa primeira aula na intenção de que você mastigue ela, pense no que nós estamos aqui comentando, leia os textos bíblicos que foram citados. Eu acredito que fui bem didático aqui. Leiam, pause o vídeo, leiam ele, e eu tenho certeza que você está edificando a sua fé e está encaminhando a sua vida para a vida eterna em Cristo Jesus. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a fé, sobre as bases dela, os textos bíblicos e caminhando mais um pouco na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.